Sábado chegou, a gente está aqui nessa programação especial de sabadão de fim de semana para você na Rádio Jornal. E é claro que tem muita informação. E dentro dessa nossa missão de levar informação para você, chega o Giro Metropolitano. Coisa boa poder falar sobre a região metropolitana, sobre Pernambuco, sobre assuntos que são relevantes para a população. E hoje a gente está recebendo Marilise Frois, que é assessora técnica de Economia Popular e Solidária da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, para falar de programas importantes que estão sendo lançados, que tratam de economia solidária e entender o que de fato é isso e como pode beneficiar a população da região metropolitana e do estado de Pernambuco. Seja bem-vinda ao Sistema Jornal do Comércio. Obrigada, querida, pela recepção. Então vamos compartilhar um pouquinho, né, desse conhecimento sobre economia solidária, para a população ter mais entendimento e acompanhar melhor. A gente está aqui nesses assuntos toda semana no Giro Metropolitano, passando por questão de habitação, alimentação, que nós recentemente falamos aqui, sobre a vida, o dinheiro do povo. Onde é que circula, né? Onde circula o dinheiro. Aí quando vem aqui a nossa querida Marilise, vou falar sobre economia solidária. O povo não sabe o que é economia solidária. Embora pratique, consuma, não sabe bem o que é a economia solidária. Está na nossa rotina, está no nosso dia a dia. Está no nosso dia a dia, está no nosso vizinho, a nossa mãe está fazendo, é muito próximo da gente. Então explica o que é isso. Eu sou da Cáritas Regional Brasileira, né, Regional Nordeste 2, que é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos, né, tem um organismo nacional e a gente aqui, Regional Nordeste 2, acompanha a Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Tá? Nossas pautas, né, é sempre pelo bem da população, buscando um bem viver, e a gente trabalha com economia popular solidária, programa de infância, adolescência e juventudes, meio ambiente, gestão de riscos e emergência, que são situações climáticas, né, que atacam a população, programação de migração, refúgio e apatridia e segurança alimentar e nutricional. Essas são as pautas que a gente trabalha. Eu, enquanto assessora técnica, acompanho a economia popular solidária, que, de modo geral, é a geração de trabalho e renda para a população, né? Gera trabalho e renda paralelo ao mercado formal do trabalho, né? Buscando alcançar uma outra economia, né? Através da geração de trabalho e renda, da produção artesanal, da agricultura familiar, de produções e comercialização coletivas. Então, é isso que é a economia solidária de forma geral. Então, quando a gente vai para as feiras, né, de artesanato, feira de orgânica, né, geralmente são produções e comercializações de pessoas que se organizaram de forma coletiva em grupos de mulheres, grupos de jovens, né, pequenos empreendedores da agricultura familiar, que produzem e comercializam para garantir o seu sustento. Região metropolitana, os pescadores, o pessoal que está lá, os marisqueiras, né, pessoas que trabalham com resíduo da pesca, que fazem artesanato, flores, brincos, colares com escama de peixe, né. Então, tudo isso digamos assim, acolhido pela economia popular solidária. É por onde essas pessoas se organizam e comercializam seus produtos para garantir a sua sustentabilidade, né? Garantir o seu sustento financeiro mesmo. Bom, e a gente sabe que o povo está procurando levar o pão de cada dia para casa. Exato. Mas aí surge esse termo que, claro, a academia vai lá, o povo pesquisa, estuda mais, estuda, leva um pouco de técnica e aí surge economia popular solidária. Às vezes a gente, claro, quem é leigo tem dificuldade um pouco de entender, porque vai na feirinha do Bom Jesus, vê o pessoal vendendo artesanato, vai para a Olinda, faz essa troca. Acha o artesanato lindo, maravilhoso. Por vezes nem valoriza como deveria valorizar, porque acha caro e não entende todo o esforço que está envolvido ali, mas não consegue pegar esse conceito. Sim. De onde vem esse conceito e mais, por que ele é importante para que a gente possa colocar todo mundo dentro desse grupo e pensar em políticas públicas e melhoria para a vida dessas pessoas? Renda. Certo. A economia solidária em si, qual é o diferencial para uma economia tradicional que a gente vive, né? Porque ela não foca no lucro, pela mais-valia, né? Ela foca na questão do direito à vida, ao direito ao sustento, sem ter que ter alguém sendo explorado para garantir o teu trabalho, né? Para não enriquecer outros, né? A economia solidária não trabalha com essa lógica, ela trabalha com a colaboração, com a cooperação entre as pessoas, a solidariedade em si na produção e na comercialização. Então, os ganhos, né, a princípio, são divididos de forma igualitária, para que todos que produziram, trabalharam, recebam de forma digna, né, sem ter ninguém sendo explorado nesse processo produtivo. Ela trabalha com uma alternativa econômica, né, tem a questão de moedas sociais, fundos rotativos solidários, que são alternativos aos sistemas de banco e empréstimos a juros altíssimos, né, que também acabam, muitas empresas que quebram, muitas pessoas que vêm à falência, começam também por essa relação
né, desleal com os bancos, né, com as grandes empresas financeiras. Então, a economia solidária busca isso, né? Trazer a autogestão, que o trabalhador organize o seu próprio trabalho e, a partir dali, alcance o seu bem-viver, né, a sua dignidade para trabalhar, sem estar necessariamente num sistema de trabalho exploratório. Vou trazer alguns exemplos aí para o povo que está nos ouvindo. A gente falou já do artesanato, do que a gente vê nas ruas, mas porque muitas vezes você pode passar por vou chamar de empreendimento, mas por um negócio que utilize essa ideia da economia solidária e nem está entendendo, porque nunca pensou sobre isso. Não pensa, quando passa por lá, não pensa, opa, isso aqui é economia solidária, a gente está em ação. Então, vamos trazer alguns exemplos aqui da nossa região metropolitana. Quando você passa aqui pela região metropolitana, Marilise, quais são alguns exemplos assim que estão mais destacados aos nossos olhos? A gente tem aqui, bem próximo, essas feiras, né? A Feira do Bom Jesus, agora tem uma feira muito grande na Rua da Aurora, né? Que está sendo bastante movimentado. Quando teve aqui o Armazém do Campo com aquela feira de produtores, né? Que eram pequenos agricultores, agricultura familiar. Geralmente são empreendedores que se organizam em empreendimentos solidários, como tu mesmo falasse. E a partir dali, de forma coletiva, se juntam ou para produzir ou para comercializar. Às vezes são famílias que produzem bolo, né? Essas feiras agora, esse boom que tem de bolo gourmet sendo vendido, né? Geralmente a gente é um grupo de amigas, é um núcleo familiar que está produzindo e vai para as feiras, né? Ou põe uma barraca na frente de casa para vender. Às vezes, né, tem memória que a gente viu a nossa mãe se juntando com as amigas, com as vizinhas, para fazer uma feira. Agora a gente está no meio de São João, né? Que aqui é para tudo que é lado. Todas, ou sei lá, 90% desses empreendimentos que vão estar nas praças de alimentação são empreendimentos de economia solidária. Se organizam de forma coletiva, a roupa, né? Produção de vestuário, né? Bolsas, artesanato, todos os enfeites, né? Que fazem para enfeitar o nosso São João, né? As bandeirinhas geralmente são coletivos que se organizam, né, ou que já são organizados e trabalham juntos há muito tempo para gerar o seu trabalho e a sua renda. É o sustento, né? Então, isso é economia solidária. Então, está sempre no nosso cotidiano e a gente acaba não lendo isso como economia solidária. Sempre a feirinha, né, aquele grupo que está ali vendendo e, na verdade, gera um movimento, uma moeda muito grande. Né? Tem uma circulação de dinheiro e incide na economia formal sem que a gente valorize. Né? Porque tem um potencial de venda, de circulação de moeda muito grande. E aí precisa também daquele olhar público de melhorar as condições para essas pessoas que estão trabalhando. Mas, gente, alguém pode estar se perguntando, por que vocês estão explicando o conceito de economia solidária aí na Rádio Jornal no sábado de manhã? No YouTube, gente, está lá no YouTube também, corre no YouTube de JC Play, YouTube da Rádio Jornal, a gente também está por lá agora. Você pode escolher, ou nos acompanha na Rádio Jornal, ou no YouTube, o conteúdo é o mesmo e a gente segue juntos. Vai lá, faz a sua assinatura ao canal, ativa o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Mas, Marilise, por que a gente está falando sobre isso? Porque recentemente houve o lançamento do Observatório de Economia Solidária de Pernambuco. Fixa aí, viu? Observatório de Economia Solidária de Pernambuco e do projeto Mutirão. Então, vamos lá. A gente já entendeu esse conceito de economia solidária e agora Pernambuco tem um observatório da economia solidária. O que esse observatório vai fazer? O observatório ele é um movimento nacional do DIEESE, né? E vai ter, no caso, o Observatório Estadual, o Observatório de Economia Solidária de Pernambuco. Qual é o papel desse observatório? É exatamente isso. Dimensionar, observar, né? Fazer um mapeamento de quem são esses empreendedores, onde é que eles se encontram, né? Onde é que eles estão trabalhando, o que eles estão conseguindo produzir, né? Inclusive em questão teórica mesmo, né? Qual é a produção teórica sobre a economia solidária que a gente tem hoje, né? Isso é em parceria com a Universidade Rural de Pernambuco, que vem fazendo esse estudo, vem fazendo essa pesquisa do quanto a economia solidária não é algo invisível, embora pareça, né? E também para fazer um apontamento para as gestões públicas de que é um setor que precisa de atenção, que precisa de investimento, que precisa de apoio, né? Precisa de fomento. Assim como outras empresas são fomentadas, né? O movimento de economia solidária, aqueles empreendedores e empreendedoras também precisam dessa atenção, precisam de políticas públicas direcionadas. Então, o observatório, no momento que ele faz esse levantamento, que ele faz eleva esses dados, aponta para a população que tem tantos empreendedores movimentando tanto recurso, estão em tais locais do Estado, né? Que
são mais de 1.500 empreendimentos. Hoje já existe essa informação. Já tem isso. Então, imagina, mais cada de empreendimento... 1.500 empreendimentos. Que aí, gente... que tem 10, 15, às vezes tem 20 pessoas. Então, você vai somando. Né? Quantas famílias dependem daquele empreendimento? Quantas famílias estão sendo sustentadas, né, a partir da economia solidária. Então, o observatório vai ter esse papel, né, de fazer essa localização da economia solidária no Estado, né, e a partir daí apontar o que há necessidade, o que está precisando, onde é que precisa de investimento, de que forma ela pode ser potencializada, né, e valorizada. Exatamente. Então, o observatório vai ser isso. É bem o que a gente falou, um observatório. Vai estar observando de forma geral o movimento de economia solidária e os seus atores. Esse lançamento foi feito agora no mês de junho. E aí, Marilise já trouxe aqui pelo menos uma ideia para a gente, né? 1.500 empreendimentos espalhados pelo Estado. Em torno disso. Em torno dele. Agora vai se mapear mais a fundo, vai se entender as localizações. Eu não sei se é muito cedo para perguntar, mas a gente sabe que a região metropolitana, e como acontece em todos os estados, mas aqui em Pernambuco ela monopoliza, né, essa parcela importante da população, tem quase 4 milhões de habitantes. Mas o interior também é muito importante, né, e tem seu alto desenvolvimento econômico em várias áreas. Mas esses empreendimentos hoje, eles estão mais concentrados no interior, na região metropolitana? Vocês conseguem ter essa visão já? O mapeamento da localização, não, mas digamos que ainda tem mais empreendimentos urbanos do que rurais, né? Isso. Mas embora a gente tenha empreendimentos quilombolas, né, de povos tradicionais, ribeirinhos, de marisqueira, então tem muitas, né, em comunidades indígenas, então tem muitos empreendimentos espalhados, então é isso que a gente vai começar a ter essa noção. O DIEESE, inclusive, ele está responsável pelo CADSOL, que é um Cadastro Nacional da Economia Solidária, promovido pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, que é uma autarquia associada ao Ministério do Trabalho e Emprego. E aí lembrar que essa iniciativa, como você já explicou para a gente, ela acontece em nível nacional, mas Pernambuco agora vai ter o seu observatório para alimentar essas informações com os dados que a gente vai mandar daqui. E por ser um estado muito significativo nisso, né? Por quê? Por quê? Porque já tem um volume muito grande de produção. Tanto de produção de empreendimentos solidários, como de produção sobre o tema, né? Porque tem a universidade que se dedica a estudar a economia solidária, né? Tem cooperativas muito fortes aqui dentro do estado. Então, é um lugar de visibilidade e de referência para dentro do movimento. Por isso que o DIEESE também desloca, né? Fomenta um observatório aqui no estado. Agora você falou de um termo, Marilise. CADSOL. CADSOL. Explica para a gente mais sobre isso. O CADSOL é um cadastro nacional que foi feito, está num processo já, o DIEESE que é responsável por levantar esses dados, né, de acolher esses dados e fazer a organização deles, que é isso. Tinha um formulário, todos os empreendedores, né, iam fazer o seu cadastro lá, responder por questões objetivas e bem familiares ao cotidiano deles, vai dizer assim, quantas pessoas estão no grupo, qual é o tipo de produção, há quanto tempo estão reunidos, por onde é que escoa a produção, né, volume de comercialização, né, médio. Então, e ali vai passar por uma análise e colocar se ele realmente é um empreendimento solidário, né, ou porque a gente sabe que, infelizmente, nem todos são economia solidária. Às vezes é uma pessoa que aglutina pessoas, mas está como patrão e os outros como sendo trabalhadores. Isso não é economia solidária. Usa uma lógica de lucro, de mercado, e aí não é economia solidária. Né? Então, através desse cadastro, quando coloca as informações pertinentes ali, vai se entender que realmente é um coletivo solidário, é um coletivo que trabalha de forma autogestionária, onde todos têm o mesmo poder, né, para opinar, para tomar as decisões, também para dividir esse ganho. Então, esse CADSOL é muito importante, né, para atualizar nacionalmente o volume do que a gente está falando, né? O que é essa economia solidária, quanto ela movimenta e fazer pressão nos governos, né, de todas as esferas. Por programas, melhorias, incentivo. Tipo, aqui em Pernambuco, a gente está lutando para fazer a instalação do Conselho Estadual de Economia Solidária, que até agora a gente não conseguiu oficializar, ele não está implementado. De forma assim bem específica, focada no tema, não existe hoje algum grupo para pensar em política, para sentar, conversar, entender as demandas do outro? Tem o Fórum Estadual de Economia Solidária, que é parceiro aqui, e que é o responsável pelo projeto Mutirão, né? O proponente do projeto Mutirão. Quem faz essa pressão, quem faz a mobilização desses empreendedores aqui no estado, Agora é um fórum da sociedade civil. É um fórum da sociedade civil. Vários grupos participando. São grupos, entidades de fomento como a Caritas, por exemplo, né, a universidade, e às vezes, né, circula um ou outro representante de governo para acompanhar o debate, mas a gente ainda não conseguiu muitos avanços nessa pauta, né? Então a gente
a partir dessas informações, também vai estar alimentando e dando mais peso para fazer essas cobranças, né, ao poder público, que tem que se responsabilizar também com essa parcela da sociedade. E como a gente vai ter uma ideia mais ampla, como a gente vai fazer cobranças, como a gente vai mapear, se você não tem dados que... Se a gente parece pequenininho, né? Para quem é só a feirinha que está ali na esquina, né? A feirinha que eu vejo só no final de semana. E onde é que essas pessoas que estão na feirinha no final de semana, onde é que elas estão no cotidiano? Como essa produção está, né? Como? Ela está sendo... Quais são os desafios que essas pessoas enfrentam? Exatamente. Elas pegam um ônibus para chegar até o local, elas fazem em casa. Como é essa produção? Não é? Tudo isso tem que ser pontuado. Quantas pessoas vivem daquela renda? Exatamente. Qual é essa média de renda? Não é? Porque a gente vive em um país que é muito desigual e uma região que vive também desafios enormes com relação à empregabilidade. O mercado de trabalho está muito precário, né? Então, cada vez mais escasso de renda e é precário, né? Então, é a salvação de muita gente. Claro. Não é esse empreendedorismo fácil que é vendido às vezes na mídia, né? Não é nada fácil. E aí, como está a situação? É inseguro. Isso, as garantias dessas pessoas, elas estão pagando uma previdência social? Sim. Elas são cadastradas como MEIs? Como é feito isso? Como você garante uma seguridade social para esse trabalhador também, né? Entra tudo isso nessa discussão. Isso é política pública, né? Justamente. Tem que ser pensado. É uma parcela da sociedade bem grande que agora com essas informações vão ser bem destacadas, né? Níveis, não sabia. Não, tem como saber. Tem por onde saber que é uma parcela muito grande da sociedade que precisa de atenção. Tem ainda várias dúvidas para a gente avançar mais e entender como vai funcionar tudo isso e como esse material também vai ser colocado à disposição, essas informações à disposição da população. A gente está falando sobre o Observatório de Economia Solidária de Pernambuco, que foi lançado nesse mês, para entender mais como vai funcionar isso. Então, já compreendemos um pouco como vai ser essa organização. Agora foi lançado, portanto, em junho. E aí eu quero entender agora o seguinte, o povo vai a campo quando? Quem vai buscar essas informações? Como é que vai ser essa pesquisa em loco? Vocês já estão se distribuindo? Como vai ser? Como eu falei, a Cartas ela é uma das instituições que está nesse debate da constituição do Observatório aqui em Pernambuco desde a chegada dessa proposta aqui, mas tem a equipe do GESE que cuida, né, dessa questão do levantamento desses dados. Só lembrando, é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Exato. E daí já tem um site do Observatório. Já existe o site, né? O site do Observatório de Economia Solidária, e ali já está sendo alimentada. A equipe do GES já está alimentando. Não espera terminar a pesquisa para colocar dado. Já está em curso, né? Já está sendo alimentado. E ali tem vários filtros, vai encontrar. Se quiser saber quantas mulheres estão na economia solidária, né? Quantas empresas solidárias tem em tal região. Então, o observatório vai estar alimentando esse banco de dados, que é um banco de dados, e as pessoas vão poder estar acessando a partir dali, na pesquisa e no acesso a esse site, que ainda está num processo de construção, mas ele já está ali, já começa a ser alimentado. Acessado, já consegue ter informações. Marilis falou sobre a questão da mulher. E nessas atividades a gente percebe muito a presença da mulher. Lembrando, gente, economia solidária, organização em grupos, pequenos coletivos, não é? Cooperativas. A gente já explicou para você aqui qual é o termo, né? Agora, a gente vê muita mulher presente nesse círculo, né? A mulher chamando a atenção. E aí, às vezes, é aquela questão num modelo assim, de pensamento bem tradicional de família, tá, gente? Sabendo que existem outros círculos e cada um vai escrevendo a sua história, a história da sua família. Mas pense aí no modelo em que existe o esposo, a esposa, tá? Estou trazendo aqui alguns exemplos. E aí o marido sai para buscar o sustento, vai para o mercado, vai ser trabalhador, né? Vai aí buscar o dia a dia o sustento. E a mulher muitas vezes está lá, no lar, criando os filhos, está com dificuldade. Tem toda a questão das responsabilidades em casa, essa divisão desigual. E ela pensa, poxa, a minha vizinha faz aqui uma atividade, ela produz, ela planta um alimento. Eu vou entrar junto, vou começar a ajudar ela, porque ela me disse que está precisando de alguém, e eu estou precisando de renda, aí a gente faz aqui durante a semana e domingo a gente leva lá para a feirinha. Sim. Então vamos produzir juntas. A mulher é colocada muito nessa figura, mas é como uma ajuda, uma renda que não vai ser a renda principal do lar, mas vai ajudar de alguma forma. Sim. Como, inclusive, dizer para essa pessoa, para essa mulher, ou para esse cidadão de forma geral que está praticando a economia solidária, que ele pode, inclusive, melhorar essa renda para levar mais sustento para a sua família. Entender que você é fundamental para essa economia, não com essa ideia de lucro de mercado, que é o que não se prega, né? A gente já entendeu na economia solidária, mas capacitar, levar ainda mais, fortalecer, dizer,
não é porque é uma economia solidária que você tem que ficar pensando, não, ganhei aqui uns trocados e tá tudo bem. Não, você pode mais. Isso também é missão? Com certeza. É trazer essa luz, né? Botar a luz em cima disso, né? Daquela produção pequenininha, da ajuda da vizinha para fazer um bolo, para plantar uma verdura e depois comercializar. Ela é vista assim, só que ela tem um potencial muito grande, né? Não é essa coisa pequenininha. Tanto para dentro de uma família constituída, né? Que pode ser, sim, né? Um aumento dessa renda, uma qualidade, né? Uma melhoria, um suporte para melhorar a qualidade de vida daquele núcleo familiar. E a economia solidária, o que a gente tem visto, por ser um movimento majoritariamente feminino, de presença de mulheres na produção, nessas produções, inclusive na produção rural. Muitas mulheres, né? A gente vê muitas chefes de família, muitas mulheres que acabam tendo que criar seus filhos sozinhas. E essa é uma configuração nova dos lares brasileiros grande, que é bem dominante, né? A mulher que sustenta a casa. Sustenta a casa, cria né? Os filhos. Responsável por criar os filhos. Então, tem esse é um suporte também para essa mulher, é uma alternativa também segura para essa mulher. E o que a gente tem observado também, que ela também está sendo uma alternativa para fugir de ciclos de violência doméstica. Né? Porque às vezes a gente sabe, né, que não existe essa, tá ali porque gosta de apanhar, isso não existe. Mulher passa violência doméstica, né? Jovens e tal, às vezes não tem alternativa. Às vezes está atrelada a uma pessoa porque precisa ter onde morar. Inclusive o abuso também pode ser financeiro. Comer. É abuso financeiro, né? Também é uma forma de agressão também, né? Uma forma de controlar. E a economia solidária chega também como uma alternativa para tirar a mulher desses ciclos de violência. No momento que ela vai, a partir de alguma produção dela, associada a outras pessoas de confiança dela, ela vai conseguir buscar um sustento e romper com esse ciclo, sair desse processo de violência. Então, a economia solidária tem um papel muito grande socialmente falando, né? Muito importante, porque ela também, muitas mulheres que a gente vai trabalhar em grupos, né? Reúne nos processos formativos, vem muitos relatos disso. Foi a partir da economia solidária que eu voltei a me sentir gente, me sentir importante, produtiva, que eu consegui me afastar de uma situação de violência, porque eu tinha como me garantir de outra forma. Né? Porque a gente sabe que mulher negra, mulher com mais idade, não tem acesso ao mercado de trabalho. Né? Mais difícil acesso ao mercado de trabalho. Então, a economia solidária traz essa possibilidade. É também uma forma de resgatar a dignidade dessa mulher. Então, ela tem um papel muito importante, por isso que ela também precisa desse olhar da política pública para esse setor. E é um recado também que se manda, que essas entidades que estão participando e formulando esse observatório, mandam para as sociedades. Gente, respeitem esse trabalho, porque ele leva a renda e ele também... Eu não gosto muito daquele termo que o trabalho dignifica o homem e a mulher, mas, assim, de certa forma, ele pode ajudar aqui a representar algo. Para que as pessoas, de uma forma geral, entendam que esse trabalho é tão digno quanto os outros. E que traz dignidade para a vida das pessoas, né? Tem que ser seja respeitado. O catador de reciclados, Isso. Né? Que também é muito mal visto, principalmente nas capitais, né? Sim. Que é a pessoa que carrega lixo, mas quem gera o lixo é a gente, né? Os bonzinhos da sociedade. Né? Na verdade, aquele catador de lixo está fazendo um favor para a gente que a gente não tem a responsabilidade de cuidar. Encontrando ali uma fonte de renda. De renda, né? Garantindo uma caminhos forma... da vida, falta de oportunidades. Possível de se viver, né? Sem ter que estar indo para a marginalidade, claro. sem ter que estar vivendo na rua. Né? Então, é outro setor da economia solidária são os catadores, né? São os recicladores, que também estão muito à margem da sociedade. Então, a economia solidária também resgata essas pessoas, né? Daí não é que dignifique o homem, mas traz dignidade para a vida de todo mundo. Perfeito. Né? Porque a gente precisa do sustento. Né? E a gente vive numa sociedade capitalista, que tudo se movimenta pela moeda, e se a gente não tem, a gente não alcança, né? Uma qualidade de vida mínima, né? Prestando atenção aqui na nossa conversa e evoluindo aqui com Marilise, a gente percebe que sempre acabamos indo para aquele mesmo lugar da coletividade. Sim. Não fala-se numa mulher sozinha e um catador sozinho, uma pessoa executando a economia solidária sozinha. Não, são grupos. São pessoas que se apoiam, que se ajudam, que trocam. É a solidariedade, né? A economia popular solidária. Justo, que constrói. Né? A população feita do povo para o povo e a solidariedade, né? Que faz isso, né? Que as pessoas se deem os braços, se deem as mãos e sigam juntos, né? Agora, tem muita gente que está nos ouvindo. Agora, tenho certeza, tá, Marilise? A gente tem que trazer os pontos de explicação importantes, conscientização, mas pegar o outro lado daquela pessoa que pode estar pensando agora, isso não vai levar a lugar nenhum. Se não tiver o grande empresário, se não tiver aquela pessoa que está enraizada no modelo capitalista, a sociedade não vai evoluir, as pessoas não vão ter emprego, a renda não vai circular. Tem espaço para todo mundo nessa sociedade? Tem espaço.
Não está querendo se dizer que todo mundo agora vai ter que aderir à economia solidária. Não necessariamente, né? Mas todo mundo tem potencial se quiser. Sim. Né? Mas não precisa. Pode, né? Cada um também tem uma questão de aptidão, né? De cultura, de valores sociais. Agora, respeitar em primeiro lugar. Mas respeitar em primeiro lugar e valorizar. Né? Porque pode não servir para ti como teu sustento, mas tu pode fortalecer o sustento de outro. Né? A gente pode desenvolver a consciência de, em vez de comprar nessas grandes lojas que tem aquela produção em série, que a gente não sabe se vende oriundo de trabalho escravo, e comprar um produto artesanal. Né? Que a gente está fortalecendo diretamente um produtor. Tá ali no olho, né? Perguntando, como é que você fez aqui esse que tem outro produto? Valor, né? Tem um valor afetivo, às vezes, é uma memória afetiva. Tu sabe que está trazendo sustento para aquela pessoa, está tendo uma troca. Ali tu pode dizer, eu queria tanto de tal jeito. A pessoa que trabalha com produção artesanal pode adequar o seu produto, na maioria das vezes. E no caso dos alimentos? Os alimentos também, né? Sem agrotóxico, mais saudável, mais seguro, de fronte segura. Né? Então, até isso, a qualidade da alimentação, né? Uma feira que vem um produtor rural, de um núcleo de produção de agricultura familiar, com aquele produto sem veneno, né? Aquela verdura saudável para a gente consumir. Então, a gente tem alternativas. A gente pode não ser um produtor, a gente pode continuar lá, batendo nosso cartão, né? Ou sendo um empresário de outra frente, tem uma loja no centro da cidade, que é uma loja, né? Uma loja privada, mas tu pode consumir. Fortalecer essa rede, né? Tu pode não ser, mas tu pode consumir. Porque o dinheiro vai circular, a renda vai circular. Tem espaço para todo mundo, né? Tu não precisa derrubar o outro para tu seguir o teu caminho. Perfeito. Né? Agora, recentemente aqui no Giro Metropolitano, a gente recebeu o Jaqueline Natal, que é do Diese, que é supervisora técnica. Sim. E a gente conversava sobre o preço dos alimentos, a respeito das feiras, que aqui são muito tradicionais, cada bairro quase tem sua feira aqui, não é? Que é super importante. Mas aí a Jaqueline falava algo bem interessante para a gente, que o Diese está percebendo um movimento diferente nas feiras, no seguinte sentido: em muitos locais, essas feiras, e aí, gente, pega a Feira da Encruzilhada, Madalena, Casa Amarela, tá? Esse tipo de feira. Muitos trabalhadores hoje estariam se voltando para vender outros produtos não perecíveis, como roupas, sapatos, itens de decoração. Por quê? Porque o alimento, tá difícil um pouco trabalhar com alimento, como sempre teve suas dificuldades. Sim. É questão dos momentos que a gente vem vivendo, o preço fora afetado pelas guerras, as secas, as chuvas, e aí você tem muita perda no alimento. Então, para evitar essa perda, esse trabalhador, que é um trabalhador geralmente que não tem tanto recurso, ele faz o quê? Vai para outra área, para não ter tanta perda. E aí o fortalecimento, gente, dessas feiras orgânicas pode ser uma saída importante para quem está na economia solidária. Exato. Porque no momento em que essas grandes feiras elas começam a diminuir essa opção de produto lá, e o Diese está percebendo isso, surge também uma oportunidade para esse pessoal da economia solidária. Pode se desenvolver mais isso, apesar da gente ter tantas feiras aqui, essa questão dos alimentos ainda pode se desenvolver mais? Eu acho que tem espaço, mas é isso. Eu acho que tem espaço, tem possibilidade, porque tem uma produção, né? Porque são vários locais, várias famílias que produzem. Às vezes trabalham com uma monocultura e outros trabalham com uma policultura, né? Tem vários produtos no seu sítio, nas suas terras, né? E são aqui da região próxima também. O comercialismo no seu próprio interior, né? Tem como. A questão é que falta esse olhar, né? Essa atenção. Porque um dos gargalos da economia solidária é a comercialização, que é a falta de espaço para comercialização. Onde eu vou Onde é que eu vou comercializar? Meu produto? Eu produzo, sei lá, crio galinha e tenho uma produção muito grande de ovos. E onde é que eu vou escolher esses meus ovos? Né? Não necessariamente a economia solidária, para passar por uma certificação, para ter aquele selinho, para estar no grande mercado, é um processo muito caro. Né? Nem todo mundo está em condições de fazer. Mas não quer dizer que aquele ovo não preste. Né? Não quer dizer que aquela galinha de granja não seja boa para ser consumida. Então, como é que a gente conseguiria equalizar isso? Ter um espaço para comercializar aquele produto que tem uma grande qualidade, às vezes tem mais qualidade do que está na grande rede de supermercado, mas aquele tem o dinheiro para chegar lá, e o pequeno produtor não tem. Incentivo público. E mais uma vez a gente volta para isso. É o compromisso. Existe o fórum hoje, um fórum estadual de economia solidária, que é formado por várias entidades, e aí acho que deve ter alguma representação do poder público, mas não existe uma linguagem que parta, por exemplo, direto do Palácio do Campo das Princesas para fora, da Prefeitura do Recife para fora, da Prefeitura de Olinda, da Prefeitura de Jaboatão. Está no processo eleitoral agora, né? Mais um. Pois é. Para a gente ver. Qual desses candidatos vão vir com essa pauta? Que candidato que a gente vai ver falando da economia solidária? E será que a sociedade vai entender que isso também é importante de ser cobrado? Né? As pessoas não cobram porque nem sabem dessa importância. Né? Mas a gente que está, enquanto eleitor, enquanto um agente, um ator da economia solidária,
quantos representantes do povo, que são esses que a gente vai estar elegendo, pensam na economia solidária? Tem esse olhar atento. Pensam não só naquele grande empresário que vai trazer o dinheiro, inclusive para a campanha. Tem, por exemplo, a gente escuta falar muito sobre, vamos lá, programa de aquisição de alimentos, aí vem o governo federal, retoma aí o programa. O próprio governo de Pernambuco tem as cozinhas solidárias, Exato. Que leva as cozinhas aí pelo estado e fica incentivando a Prefeitura do Recife, as prefeituras, claro, tem suas iniciativas também, gente, aqui não é fazendo propaganda para ninguém, não. Mas a questão é a seguinte, tem alimentação, o Brasil, todo mundo fala que é o celeiro do mundo, e aí vende muito para fora, vende para os outros países, e aqui no nosso país, pessoas aqui em Pernambuco, aqui na região metropolitana, vivendo em segurança alimentar todos os dias. Todos os dias. O que é algo que não dá para você entender. O maior produtor de alimento do mundo. Passando fome. E a sua população com dificuldade de se alimentar. Isso que é algo outra inconcebível. Pauta, né, da Cáritas, né? Outra pauta que a gente trabalha aqui muito forte, que é a segurança alimentar e nutricional. Que é isso, né? É apoiar esses produtores dessa alimentação para garantir essa qualidade alimentar, né? Para essa nutrição, qualidade alimentar e nutricional para a população. Uma cadeia. No momento em que o poder público incentiva, desenvolve programas como esse que eu citei, você faz o quê? Eu estou aqui, eu vou comprar de você. Exato. Eu vou lhe desenvolver aqui uma linha de incentivo para que você possa aumentar a sua produção e tenha certeza que nós vamos comprar porque a gente vai fazer merenda para botar nas escolas. Porque a gente vai disponibilizar um espaço para você vender o seu produto. É óbvio que a produção vai aumentar e que o dinheiro vai circular. Vai circular. Né, Marilise? Porque então, tantas escolas públicas, né, creches, o ideal não seria sempre consumir do pequeno produtor, do produtor rural, próximo ali, do pequeno empreendedor da economia solidária e fazer alimentação saudável para essas crianças. Né? Então, essa rede tem que ser fortalecida, porque ela até existe em certa medida, mas ela tem que ser fortalecida. E como é que se fortalece? Isso é política de governo. E eu penso que esse é um exemplo... uma ideologia de governo que tem que ser posta. E eu acho que é um exemplo prático para as pessoas entenderem. Quando Marilise vem aqui falar para a gente, nós precisamos ter um observatório para conseguir, a partir dos dados, cobrar os governos a formularem políticas de incentivo, políticas públicas para as pessoas. Serviço. É disso que a gente está falando. Na prática é isso, não é? Parece que é tão fácil, parece que é tão simples, mas você tem que levantar as mãos e dizer, eu estou aqui, viu? Aqui, dar visibilidade para isso. Eu estou chamando é tão atenção. Grande, a economia solidária é tão grande e é tão pouco vista. Né? Então, é importante. Parece uma coisa pequena, de pouco resultado, mas não é. Até, inclusive, quando a gente pensa nessa grandiosidade, na movimentação, e aí falando realmente da renda, de tudo que mobiliza, o observatório ele também vai buscar entender isso. Por exemplo, aqui nesse círculo, desenvolvendo essa atividade, consegue mobilizar tanto, levar X renda para a vida das famílias. Essa questão do dinheiro vai ser também mensurada? Vai, com certeza. Porque isso é o quanto de dinheiro a economia solidária está... O impacto. Está impactando na economia geral, né? Porque nem todo o dinheiro que está aqui vem dessa economia formal, dessa economia tradicional que a gente... vigente, né? Porque no momento que a feira, essas feiras, que todo final de semana estão tendo aqui, por exemplo, pensar no Recife, né? Tem uma conscientização muito grande, né? Gera para as pessoas que vão investir na sua produção, mas vai para o mercado do bairro, né? Vai pagar a compra escolar do filho, o lanche do menino, né? Vai a roupa na loja da esquina. Então, esse dinheiro está movimentando a economia de forma geral. Então, o dinheiro da economia solidária, ela está fazendo essa economia girar. Então, não é só as grandes empresas que aportam dinheiro. Elas que são vistas, mas a economia solidária tem uma parcela muito grande de incidência. E a partir dessas informações é que a gente vai poder mostrar isso. Dizer, a gente está aqui, a gente não é pequeno. A gente não está aqui pedindo migalha, esmola. A gente também tem uma grande parcela de contribuição na economia do país e a gente quer ter o nosso direito reconhecido. Esse é um recado que tem que ficar muito claro aqui e convocar a todos, né, os governantes, mas a todos nós, para que possamos incentivar esses pequenos produtores, as pessoas que estão vinculadas. Gente, não é só para olhar e achar que bonitinho, você não usa agrotóxico. Ai, que bacana, você está aqui desenvolvendo uma geleia gourmet na feirinha. Não, é muito mais que isso, né? Tem muito envolvido ali. Então, a gente tem que saber valorizar e incentivar. A gente falou um tanto sobre o observatório, aqui estamos já curiosos. Eu já estou, gente, curiosa para sair daqui e acessar o site. Observatório de Economia Solidária e ver esses dados. Todo mundo pode acessar. Você vai lá, mapeia. Estou curiosíssima já para acessar. Agora,
também foi lançado o projeto Mutirão, além do observatório. Mutirão a gente já imagina, não é, Marilisa? Aquela ação toda acontecendo para levar um objetivo para uma população, para uma comunidade. Isso. O que o Mutirão vai fazer? Me conta. Então, o Mutirão é um projeto pensado pelo Fórum Estadual de Economia Solidária, que é uma organização, né? Um coletivo que se reuniu para pensar a economia solidária. Daí tem produtores de economia solidária, tem gestores públicos e também tem entidades de fomento, como a Caritas. A Caritas está no fórum enquanto um membro Sim. que ajuda a pensar essa política, a buscar brigar por direitos, né? Fazer protesto quando tem que fazer protesto, a gente está nesse papel. E esse projeto de Mutirão, ele é via uma emenda parlamentar de fomento, mas o foco dele é trabalhar com as 12 regiões do estado de Pernambuco, levando formação. Divide em 12 regiões. Vão ser ações nas 12 regiões de Pernambuco, divididas, né? Daí tem sertão, certo. Né? Região metropolitana, e vai levar formação para as pessoas que trabalham com economia solidária. E a formação é em quê? Na área de comunicação. Então, um mutirão de formação, de conhecimento. De levar conhecimento, que é para quê? Para levar conhecimento e para fortalecer os grupos, fortalecer os empreendimentos. Então, é um processo a princípio, de 1 ano de projeto que a gente vai estar fazendo essas formações. Daí tem um conselho gestor desse projeto, porque como é tudo coletivo, Sim. Então não tem a coordenação do projeto que vai fazer. Então, a Caritas está nesse papel, né? Como integrante desse conselho gestor e que também está pensando tanto nas pautas dessas formações e como é que elas vão ser trabalhadas com as comunidades do interior. Por exemplo, lá numa comunidade na Zona da Mata, tem um tema que é super importante. Aqui na região metropolitana esse tema não é tão relevante. Então, vai se regionalizar, pensar nas regiões. A gente tem uma linha central, sim. Né? Uma linha guia, temas que assim. são distribuídos, né? Assuntos gerais de comércio justo, né? Produção, comercialização. Mas a gente também vai construir isso com quem está lá no seu local. O que para eles é importante? Está faltando conhecimento em que área? Então, a gente vai estar adequando as formações à realidade de cada região. É na hora de apresentar o produto, é na hora da matéria-prima, de como conseguir isso. Então, a região é mais difícil de mobilização, fazer os grupos se juntarem para reunir, né? Pode ser cada um trabalhando nos seus grupinhos trabalhando, mas como é que eles se juntam de forma coletiva todos os grupos daquela região? Né? Então, a gente vai estar lidando muito com a realidade, acolhendo a realidade de cada um e tentando levar essa formação que faça um sentido para eles. E essa formação, ela já começou em algum ponto? Tem previsão de data? A gente lançou agora o projeto no dia 12, né? Foi sexta-feira passada, e agora já estão começando a tirar os calendários. Em julho já começam algumas formações. Em julho. Aqui na região metropolitana já tem uma previsão de ser na segunda quinzena de julho, já vai ter uma formação aqui na região metropolitana. O Sertão também já está tirando sua data, então já vão começar as formações. E para isso, você falou, por exemplo, antes de emendas, Sim. entram recursos assim como esse projeto está sendo fomentado via uma emenda parlamentar. Né? Porque... A gente fala tanto aqui sobre as emendas parlamentares, sabe, Marilise? Que às vezes a população, e aí tem ministro lá no Supremo, Flávio Dino, questionando muito isso. Para onde vai a emenda? Aqui, ó, a gente quer saber como está sendo aplicada. Porque se não tiver um cuidado, se não houver um cuidado, esse recurso que é do governo federal e do governo do estado, e aí a gente é passado para os parlamentares, ele se torna compra de voto velada. Exatamente. E aqui a gente está vendo uma ação em que vai beneficiar a vida da população, da classe trabalhadora, com a aplicação desse recurso. Porque a gente sabe que o sistema que está hoje em dia, o recurso está nas emendas, né? Só se acessa recurso público via emenda. A questão é isso, né? Para onde vai? Quem tem acesso? Então, para a gente não ficar só criticando, a gente vai ter que começar a se apropriar disso também. Se o dinheiro está circulando lá, a gente vai ter que identificar, né, políticos, né, eleitos pela gente, parceiros que têm esse comprometimento com a economia solidária. E a gente tem alguns parceiros que direcionaram suas emendas parlamentares para essa área, né? Então a gente conseguiu, o Fórum Estadual de Economia Solidária conseguiu uma emenda parlamentar com uma senadora e com um deputado federal que aportou dinheiro para trabalhar com esse projeto do Mutirão, para trabalhar e fortalecer a economia solidária. Então, não fazendo, né, juízo de o correto ou não correto das emendas, mas enfim, a gente vai ter que disputar esse recurso, porque claro, a gente também tem direito, né? E aí vai entrar em tudo aquilo que tem se falado, e obviamente a fiscalização, a comprovação do recurso, a aplicação é uma ação pública, né, que vai ser realizada, então vai ter os grupos e, obviamente, todo mundo vai poder acompanhar tudo isso. Eu quero ainda rapidamente aqui aproveitar a presença de Marilise, porque, gente, quem está nos acompanhando já percebeu que
Eu sou gaúcho, o povo sabe que eu tenho um sotaque um pouco diferente, que eu estou aqui já em Pernambuco há 6 anos. E Marilise, para minha surpresa, também é gaúcha. Ela vê que esse sotaque, eu digo, que também chegou há 6 anos. Você é de onde? Me conta. E a gente está aqui conterrâneas e agora conterrâneas também em Pernambuco. Em Pernambuco. Por que eu estou falando isso? Porque lá no Rio Grande do Sul, a gente tem muitas cooperativas, muitos grupos de organização, assim, sim, né? Por exemplo, na questão animal, cooperativa de leite, o povo se reúne, os agricultores. E desde que eu moro aqui em Pernambuco, eu escuto algumas lideranças falando isso, que o Estado deveria se organizar mais coletivamente, com associações, com cooperativas, para fortalecer o local. Muita gente fala isso. Pernambuco precisa desenvolver mais, potencializar essa economia local diante das áreas de atuação de cada região e do que pode ser desenvolvido. Você percebe isso também, que ainda é possível organizar mais essa economia solidária? Acredito que sim, tem potencial, porque tem muitos produtores da mesma área que podem se organizar de forma cooperada, por exemplo, como é lá no Sul, né? Porque lá também, como o sistema é mais danoso, digamos assim, né? Mais fechado, então as pessoas, para conseguirem garantir essa escoação, se associaram de forma mais rápida, né? Aqui as coisas acho que fluem de outra forma, fluíam mais, e agora que está se fortalecendo a questão da coletividade. Porque até então conseguiam, né? Conseguem produzir, comercializar, e agora está se fortalecendo a ideia de formar grandes grupos, né? Vários produtores do mesmo setor se cooperarem. Então está crescendo essa. Não, e precisa muito, gente. Olha um exemplo, eu sou de uma cidade, nasci numa cidade de 32 mil habitantes. Sim. E lá existe cooperativa local de leite. Sim, o produtor de leite. Comum. As pessoas se reúnem todo dia, cedinho, lá na madrugada, tá o leite na porta das pessoas. Por quê? Porque eles estão ali organizados, cada produtor faz a retirada, faz o acompanhamento do leite. Existe uma cooperativa, isso faz com que toda a cidade, que não é uma cidade grande, obviamente, mas que seja abastecido por aquele produto da localidade. E tem uma grande diferença, né? Da época que eu morava lá, eu me lembro que as grandes empresas, né, que encaixotam leite que também e põem no existem, mercado, que também existem, mas elas pagavam um produtor 16 centavos o litro de leite. E compram desse produtor também. A 16 centavos. Isso. E vende no mercado a 5, 6 reais. Isso, né? Ganha muito Quando mais. As cooperativas se organizam e vendem direto para o consumidor, esse leite tem um valor elevado. Então, daí o fortalecimento das cooperativas. Fortalece a economia local. Por isso que eles se obrigaram a se organizar de forma mais rápida para poder melhorar o ganho deles. Porque imagina, tu vender um litro de leite a 16 centavos e depois ter o filho no mercado e pagar R$7 um litro de leite, como estava, até eu vir embora de lá, é muito complicado. Claro. Quando as cooperativas se organizam e vendem direto ao consumidor, esse preço melhora. Melhora então, para todo mundo. Para todo mundo. O trabalhador ganha mais, quem está produzindo ganha mais. E o preço é mais acessível para quem consome também. O preço para quem recebe lá o leite. É muito mais acessível. E a qualidade é outra. Não é. Então a gente está falando disso, gente. Fortalecer várias cadeias e levar um produto de qualidade para as pessoas. E aí Pernambuco tem essa missão. Está chegando o observatório, está chegando agora o projeto Mutirão, que com certeza vai ajudar nisso, levar essa mensagem e fortalecer ainda mais, porque sempre é tempo. E lá no sul, de Santa Maria, né? Que é uma cidade de referência do cooperativismo, né? Que tem a FEICOP, que é promovida pela Irmã Lourdes, né? Que é uma religiosa, igreja católica, né? Também vinculada à Caritas de lá do Rio Grande do Sul, porque a Caritas é nacional, e ela é muito forte nessa questão do cooperativismo e da economia solidária. Então, temos boas referências, mas Pernambuco tem um potencial gigante para também ser referência. E já é referência em outros aspectos, né? Inclusive na economia solidária. É a Caritas, que trabalha há quase 30 anos em economia solidária, também é reconhecida como uma referência, como uma entidade que promove diversas ações para o fortalecimento da economia solidária. Né? A gente atualmente está com 2 projetos em andamento aqui em Pernambuco. Um é de fundos rotativos solidários, que são coletivos que se organizam para alimentar um banco financeiro mesmo e dar suporte a outras pessoas que precisam de crédito para comprar uma máquina de costura, para comprar uma freezer para barraca que está vendendo alimento, que apertar, né? Vai estar ali o recurso para você. O que acontece? Pega o dinheiro dentro do fundo rotativo, devolve com parcelas sem juros, e quando esse recurso vai voltando, já vai dando para outro empreendedor que está precisando fortalecer a sua produção. Bom, e aí vai ter gente agora interessada, né? Mas, meu Deus, como eu falo com a Caritas, né? Sim. E aí, gente, de forma muito geral, você pode ser alguém que participa e faz a economia solidária ou não, querer conhecer mais o trabalho. Querer apoiar, junto, né? Isso é bom também. Com certeza. Passa aí os canais, passa os endereços. Então, o site da Caritas é ne2.caritas.org.br e no Instagram
Instagram encontra com @Caritas Regional Nordeste 2. @Caritas Regional Nordeste 2. Vai estar lá também mais informações. Ali estão as informações, ali a gente divulga todas as áreas de atuação da Caritas, ali a gente também põe informações da realização do nosso projeto de economia solidária. Hoje mesmo, né, a gente está falando com a colega, às 6 da manhã a gente já estava trabalhando, que está saindo um grupo dos empreendedores que participam do fundo rotativo que a gente acompanha, para o município de Crateús, no Ceará, para uma feira que tem lá, que também é uma feira de grande referência aqui no Nordeste de comercialização da economia solidária e agricultura familiar. Então, é isso que a Caritas faz, né? A Caritas organiza as empreendedoras e empreendedores, né? Tá indo empreendedoras quilombolas, inclusive, que a gente acompanha para esse projeto do Quilombos de Estivas, em Garanhuns, para estar comercializando nessa feira. Porque é isso, né? A gente, além de promover a formação, a gente também tem que oportunizar que todo esse conhecimento que eles ganharam, toda essa qualificação do produto que eles fazem, a partir de uma formação que a Caritas leva, tem que chegar em algum lugar. E aí a gente vai poder acompanhar, inclusive, lá o desenvolvimento do observatório e do projeto, para fazer esse acompanhamento. Essas informações. Já vou estar lá já, viu? Então, espero que o nosso ouvinte também. Nossas redes aqui também. Obrigada. Marilise Frois, obrigada por estar com a gente, viu? Sucesso. Eu que agradeço o convite. Nos trabalhos e até a próxima. Tá certo, obrigada. Até uma próxima. Bom demais estar com vocês. Gente, quero lembrar que segue lá no YouTube, viu? Você pode acompanhar o programa quantas vezes quiser, porque vai ficar no YouTube à disposição para você tirar dúvidas. E no próximo sábado tem mais Giro Metropolitano. Até lá!